Oi, você já parou para pensar sobre a origem dos alimentos? Em qual o trajeto que a comida faz até chegar à sua mesa? É sobre isso que vamos conversar hoje. Os jovens da Viva Lagos, em parceria com o movimento Comer Pra Quê, apresentam de onde vem a nossa comida. Em uma pesquisa por enquete feita no nosso Instagram, Comer Pra Quê, as pessoas votaram em qual tipo de alimento elas mais consomem, natural ou industrializada. Mas afinal, o que é comida industrializada? Os alimentos industrializados são aqueles que passam por uma série de etapas técnicas industriais e recebem a adição de outros ingredientes químicos. A maioria desses produtos passam por processos e, como o próprio nome diz, são produzidos diretamente nas indústrias e de lá passam para a nossa mesa. Durante o processo de fabricação, os alimentos podem passar por várias etapas como defumação, concentração, fermentação, congelamento, filtragem, resfriamento, desidratação, fritura, fatiamento, pasteurização, mistura, padronização e emulsificação. Ai, muita coisa, não é? De acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, leva em consideração o tipo de processamento pelo qual o alimento passou antes de chegar às mãos de nós consumidores. São 4 categorias de alimentos definidas de acordo com esse critério: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura são obtidos diretamente das plantas ou animais e não sofrem qualquer modificação após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que passam por processos importantes como remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fermentação, pasteurização ou congelamento, para chegarem com qualidade ao consumidor. As alterações são mínimas. Esses alimentos não recebem sal, açúcar, óleos, gorduras nem outros ingredientes. Exemplos: carnes em porções, leite pasteurizados, hortaliças lavadas e embaladas e grãos embalados, como arroz, feijão. Já os alimentos processados são alimentos in natura ou minimamente processados que recebem sal, açúcar, vinagre ou óleo para principalmente durar mais tempo. As técnicas de fabricação incluem cozimento, fermentação, salmoura, entre outros. Os alimentos ultraprocessados são formulação industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido modificado ou ainda sintetizados em laboratórios, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabores, entre tantos outros. Os rótulos podem conter listas enormes de ingredientes. A maioria deles tem a função de estender a duração do alimento ou, ainda, dotá-lo de cor, sabor, aroma e textura para torná-lo mais atraente. Quando presentes ingredientes in natura ou minimamente processados aparecem em proporção reduzida. Alguns alimentos ultraprocessados são refrigerantes, biscoitos recheados, embutidos, sorvetes e salgadinhos. Os alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados apresentam na prateleira dos supermercados quantidades excessivas de açúcar, sal e gordura, de acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Esse excesso pode ser prejudicial à saúde. Podem causar doenças, entre elas estão obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares e carência de vitaminas e minerais importantes, entre tantas outras. Agora, deixando os industrializados de lado, você sabia que frutas, verduras, alimentos in natura em geral são atingidos excessivamente por produtos químicos, chamados de agrotóxicos? E quem são eles? Os agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob as justificativas de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. Entretanto, de acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os resíduos de agrotóxicos permanecem nos alimentos, trazendo agravos à saúde, que podem ocorrer depois de um longo período de consumo de alimentos contendo pequenas concentrações de resíduos de agrotóxicos. De acordo com a Organização Internacional de Trabalho, o OIT, mais de 7 milhões de casos de doenças agudas e crônicas não fatais também são registrados por causa dos agrotóxicos. O Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008.
decorrente do desenvolvimento do agronegócio no setor econômico, havendo sérios problemas quanto ao uso de agrotóxicos no país, permissão de agrotóxicos já banidos em outros países e venda ilegal de agrotóxicos que já foram proibidos. Você sabia que comer é um ato político? E as consequências dessa prática não refletem apenas na saúde humana, mas também no meio ambiente. Você sabia que para a produção de 1 kg de chocolate, carne bovina e manteiga, juntos são gastos 38.164 litros de água? Segundo o site Water Footprint Network, em relação à agricultura, o desmatamento para plantio, a poluição da água e dos solos pelo uso de agrotóxicos e a poluição de modo geral podem ser citados como a contribuição desse sistema para a degradação ambiental. Portanto, comer é um ato ecológico, o que faz com que todo cidadão deva ficar atento à origem do alimento que consome e analisar criticamente as técnicas empregadas no sistema de produção. Ok, agora você já sabe basicamente a origem de alguns alimentos e os impactos relacionados a eles. Mas como nós podemos reverter esse panorama? Uma das respostas é a agricultura familiar. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados para o consumo da população brasileira, constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais. Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia, visto priorizar práticas tradicionais de cultivo e de baixo impacto ambiental. A agricultura familiar tem sido grande aliada da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. De tal modo, ela adota práticas de cultivo mais sustentáveis com a produção de alimentos orgânicos. Portanto, valorize os pequenos agricultores. Quando possível, opte por comprar em pequenas feiras, não em grandes mercados. Assim, além de ajudar a sua saúde e o meio ambiente, você apoia as comunidades locais e contribui para a circulação de capital dentro das cidades. Nos Jovens da Viva Lago, juntamente com o movimento Comer para Quê, agradecemos sua atenção até aqui. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais. Beijos e até a próxima!